Como fazer o controle farmacológico da frequência cardíaca com beta-bloqueador intravenoso no pronto-socorro. Vamos lá. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo neste canal. Daniela aqui falando, e hoje a gente vai falar sobre como você fazer o controle da frequência cardíaca em taquicardias supraventriculares. Inclui principalmente, fibrilação atrial, mas não somente, o flutter atrial que você não cardioverte, ataque supra que não responde à adenosina, ataque atrial, ataque juncional e por aí vai. Como fazer o controle da frequência, portanto é um paciente que não é elegível para cardioversão elétrica ou química. Como eu vou controlar a frequência com beta-bloqueador? Vamos aprender isso hoje? Bom, vamos lá. Eu posso, antes de qualquer coisa, fazer esse controle da frequência cardíaca nessas situações, pessoal, com três grandes classes farmacológicas, A primeira é o beta-bloqueador. A segunda opção são os bloqueadores de canal de cálcio. E a terceira opção são os digitálicos, certo? Quando que a gente usa o digital? Principalmente na IC de fração reduzida mais FA. A gente usa o digital, deslanol e etc. principalmente nessa situação. O bloqueador de canal de cálcio é uma grande opção, bem equiparável ao beta-bloqueador, mas o beta-bloqueador é principalmente o principal representante farmacológico para a gente fazer esse controle de frequência cardíaca. Nesse modo, a gente tem dois grandes fármacos beta-bloqueadores venosos para a gente fazer esse controle, que são quem? O esmolol e o metoprolol. Ambos compartilham mesmas características muito semelhantes em relação a meia-vida curta, a início de ação rápido, portanto latência rápida. Então a gente dá preferência ao esmolol e ao metoprolol, portanto eu posso usá-los igualmente. A gente acaba usando com muito mais frequência, agora falando aí dia a dia da prática, o metoprolol do que o esmolol. Primeiro porque o metoprolol ele é mais frequente e ele possui uma meia-vida um pouco maior do que o esmolol. Isso faz com que, quando você vai usar o esmolol, você precise sempre fazer uma dose de ataque e necessariamente infusão contínua. O metoprolol não necessariamente, ok? Portanto, vamos aprender a prescrever os dois? Vamos lá. Falando primeiro do esmolol, a gente não usa, obviamente, só o esmolol para fazer controle da frequência cardíaca em taquicardias supraventriculares, como aí, de novo, FA, taque juncional, taque atrial, o flutter que eu não cardioverto, ataque supra que não responde à adenosina. A gente usa o esmolol muito no controle do duplo produto na dissecção aórtica. Então, independentemente como eu vou prescrever, eu tenho duas principais apresentações do esmolol. Isso é muito importante que você saiba, porque senão pode dar BO na hora de prescrever. Vamos lá. A gente tem uma ampola do esmolol que ela possui 10 ml com uma concentração de 10 miligramas por ml, certo? E a gente possui uma outra ampola, outro frasco de esmolol, também de 10 ml, com uma concentração de 250 miligramas por ml. Perceba que essas duas apresentações possuem concentrações muito diferentes. Por que isso acontece? Porque, na prática, uma é para você usar para o bolus, a outra é para você usar para infusão contínua. Por quê? Se eu quiser usar a ampola do bolus, portanto, a ampola menos concentrada, para eu fazer infusão contínua, eu vou usar todo o estoque possível do hospital. Então, a indústria farmacêutica viu aí que essa demanda da infusão contínua do esmolol existe, fez uma ampola mais concentrada. Então, a dose de ataque do esmolol, falei para vocês que o esmolol é sempre usado em dose de ataque e infusão contínua. Por que você vai colocar infusão contínua? Porque a meia-vida do esmolol ela é ultra curta. Ela dura em média de 2 a 3 minutos. Por quê? O esmolol ele tem uma metabolização por esterases plasmáticas. Então, se eu faço a dose em bolos, passou aí 5 minutos, meu paciente não experimenta mais o efeito clínico do esmolol. Portanto, para isso se perpetuar, eu faço a infusão contínua. Um ataque sempre de 0,5 miligrama por quilo, que eu faço com a ampola menos concentrada. Então, num adulto, 0,5 miligrama por quilo de 70 quilos, eu vou usar aí de 3 a 4 ml dessa ampola. Vou fazer lento em 1 minuto. E a manutenção, ela vai entrar sempre numa dose de 50 a 300
microgramas por quilo minuto. E como eu vou prescrever a infusão contínua? Eu vou usar uma ampola de 250 miligramas por ml mais 240 ml de soro fisiológico. Eu vou ter uma solução de 250 ml a 10 miligramas por ml. Tá pegando o raciocínio? Portanto, eu faço com uma ampola muito concentrada a mesma concentração da minha ampola menos concentrada. E aí, essa solução que eu fiz, 250 ml de solução a 10 miligramas por ml, eu vou colocar uma taxa de infusão aí, iniciando a 50 ml hora. E eu vou titulando de 4 em 4 ml até eu ter o controle da frequência do paciente, ok? É assim que eu faço Esmolol. Faço o ataque, depois eu faço a infusão contínua. O ataque, meio miligrama por quilo, vai ser aí de 3 a 4 ml da ampola de 10 miligramas por ml. E a infusão contínua, eu vou prescrever uma ampola de 250 miligramas por ml mais 240 de soro fisiológico, água destilada. Eu vou ter uma solução de 250 ml a uma concentração de 10 miligramas por ml. E aí eu vou fazer aí, iniciar em torno de 50 ml hora e titulando para buscar o efeito clínico. Dani, então por que eu não pego uma ampola de 10 mg por ml e faço direto para infusão contínua? De novo, você ia usar todas as ampolas do hospital. Concorda comigo? Porque é uma taxa de infusão alta. Então, por isso que você dilui. Aprendeu a usar Esmolol. E o metoprolol? Metoprolol é o queridinho, é aí o principal representante dos beta-bloqueadores que a gente faz intravenoso para controle de frequência. Como eu uso o metoprolol? Metoprolol não tem essa de ataque, infusão contínua, não existe. Você vai fazer uma dose fixa no adulto, que é a dose de 5 miligramas. Ok? Essa é a dose do metoprolol. Eu posso repetir mais 2 vezes, portanto fazer 3 doses globais, que você não vai aspirar a ampola e fazer rápido. Veja, uma ampola de metoprolol, ela possui 5 ml numa concentração de 1 mg por ml, portanto uma ampola possui 5 mg. Você vai aspirar esses 5 mg e você vai administrar no paciente lento na taxa de 1 mg por minuto. Portanto, você vai fazer 1 mg em 1 minuto, mais outro miligrama em outro minuto, mais outro miligrama em outro minuto e vai fazer os 5 miligramas em 5 minutos. Portanto, a administração do metoprolol é uma administração lenta. Isso é muito importante de ser dito. Você não vai fazer em bolos rápido. O teu paciente pode fazer uma bradicardia importante na tua frente. Porém, vamos lá, você saber prescrever beta-bloqueador, saber usar Esmolol, saber usar o metoprolol, te traz uma liberdade de conduta nesse ambiente da taquicardia muito grande. Pô, eu não posso cardioverter esse paciente, seja cardioversão elétrica, seja cardioversão química, eu vou fazer o beta-bloqueador. Como que eu faço? Dessa forma. Vamos lá, você já precisou usar beta-bloqueador aí no dia a dia do plantão? É muito comum você precisar fazer controle de frequência. Tem alguma outra dificuldade? Se sim, fala aqui pra mim nos comentários. E se você gostou, obviamente, desse vídeo, se te ajudou, comenta aqui pra mim, já curte, compartilha e a gente se vê no próximo.